Filtros são uma sequência de efeitos que nós encontramos pré-prontos ali no Photoshop, muito conhecidos, muito utilizados. Alguns aprendem meio fuçando ali a mexer no menu filtros, mas vamos ver um pouco mais a fundo como que ele funciona. Nessa primeira aula vamos aprender a galeria de filtros do Photoshop. Vamos falar sobre diversos filtros que o Photoshop tem a oferecer, diversos efeitos pré-configurados que nós temos aqui. E para isso eu vou começar abrindo uma foto e dando um Ctrl J para não estragar a minha camada original de plano de fundo. E daí eu venho aqui em menu filtro e vamos começar pela galeria de filtros. A galeria de filtros é uma sequência de efeitos pré-prontos aqui do Photoshop, que estão listados aqui em categorias, né, e cada categoria com uma diversidade de efeitos. Eu vou vir aqui nesse canto esquerdo dessa tela que ele abriu e vou vir aqui no sinalzinho de menos, para conseguir um menor zoom e conseguir enxergar melhor a minha foto. Vou abrir aqui os efeitos artísticos e vamos clicando aqui para conhecer os filtros dessa categoria. Cada um deles, quando você for clicando, ele renderiza ali a foto para você aplicando o efeito. E se você quiser, você pode configurar esse efeito nesses ajustes aqui do lado, nessas barras deslizantes, tá? Você configura, muda a cor. Aqui em cima dá para mudar o efeito, aqui tem a lista de todos que ele está oferecendo aqui. E por aqui a gente vai escolhendo o efeito que eu quero, tá? Então, galeria de filtros não é muito complicado. Qualquer tutorial assim de Photoshop que você vir a fazer, você vai ver que tem bastante uso de filtros, né? Ele fala, agora aplica o filtro tal, e você consegue fazer efeitos bem interessantes. Lembrando que os filtros, eles sempre se aplicam na layer, na camada atual, ou então na área selecionada, tá? Só que assim, se eu fosse aplicar numa área selecionada, eu te diria que é mais interessante você duplicar aquela área numa layer nova. Da seguinte forma, eu vou aplicar um filtro aqui, por exemplo. A gente vê, ok. Então está aplicado ali na imagem. Mas se eu quisesse somente numa área da foto, eu te aconselharia a selecionar aquela área. Tá? Eu poderia já ir direto agora, ó, filtro, galeria de filtros. E ele está aplicando somente na área, olha só. Mas para não ficar uma bagunça, assim, de um pouco da layer com efeito e outro pouco com outro, eu te aconselho, como eu estava falando, dar um Ctrl J e fazendo uma camada individual assim por cima. Aí você pode falar, mas eu não gosto, porque daí vai ficar outra layer aqui em cima e tal. Não tem problema. Se você for ver um trabalho profissional mesmo de tratamento, ele acaba usando muitas camadas, né? Porque o que interessa é o resultado final, que isso aqui vai ser gerado uma imagem, um JPEG, por exemplo, e olhando em 2D, olhando de frente, o efeito final que você vê. Então não importa se está em outra camada e você vem aqui e aplica o seguinte filtro só naquela camada, ele vai dar esse efeito assim, seria quase a mesma coisa que se eu tivesse usado na mesma layer com a área selecionada, mas aqui eu tenho um controle maior, daí por estar numa layer separada eu tenho modos de mistura, opacidade, layer styles, várias opções a mais aí que eu posso trabalhar. Ok? Então, esses são os filtros mais comuns que você vai encontrar. Você pode acabar vendo alguns deles aqui também, ó, quando a gente estiver nessas categorias aqui embaixo. Mas o Photoshop CC diminuiu isso. Aquilo que tem na galeria de filtros acabou saindo aqui dos menus aqui embaixo. Tá? Um ou outro sobrou, mas a maioria saiu, então você só encontra na galeria de filtros agora. Em versões mais antigas, esse menu acaba sendo bem maior, porque ele apresenta todas essas categorias também aqui fora no menu filtro. Então assim, a gente consegue aplicar alguns efeitos mais tradicionais do Photoshop nas nossas imagens.